Olá pessoal, eu sou o Gustavo e nessa videoaula veremos como que fazemos uma leitura de arquivo dentro do C Sharp. Então estamos aqui já com um projeto do C Sharp aberto, um projeto do Windows Form e temos aqui o formulário. Então o que eu vou fazer aqui com vocês é inserir nesse formulário um botão. Então venho aqui em todos esses componentes do Windows Form, escolho aqui o button, arrasto e coloco aqui no formulário esse botão. Esse botão, vou colocar aqui na propriedade text dele, que é o que aparece escrito no botão, a palavra ler, ou seja, ficar ali a instrução para realizar a leitura do arquivo. E o name desse botão será btn ler. Então, desta forma daqui, agora temos o botão e vamos criar a ação para quando é clicado nesse botão. Então, uma das maneiras de fazer isso é dar 2 cliques aqui no botão ler e abrirá aqui o local para digitarmos o código do que deve ser realizado quando for clicado nesse botão btn ler. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente para a leitura de arquivo é que a leitura do arquivo ela se encontra dentro do namespace system.io. Então eu vou ter que incluir aqui, lá no nosso início, esse namespace system.io. Então, incluindo aqui esse namespace, nós teremos métodos para realizar a leitura de arquivos. E um dos métodos pertencente a esse namespace system.io está aqui na parte do file. Se nós pegamos aqui o file, ele é uma classe que pertence a system.io. Então, ó, nós temos aqui essa classe chamada lá system.io.file, ou seja, a classe file pertence ao namespace system.io. E daí aqui quando nós vamos file e colocamos o ponto, aparecem os métodos que existem dessa classe. Então, o que nós vamos pegar aqui de início é esse método chamado readAllLines. O que esse método aqui faz é pegar um arquivo, ler todas as linhas dele e colocar cada uma das linhas numa posição de um vetor. Então, como que isso daqui acaba sendo realizado? Nós vemos lá que, colocando aqui file.readAllLines, abrindo parênteses, pede-se quais são os argumentos passados aqui nesse método. Essa parte que é pedido, esse string path, é o caminho do arquivo. Existe uma segunda assinatura desse método, que é o tipo de codificação. Nós vamos simplesmente utilizar essa daqui, que é o do caminho. Colocaremos aqui um caminho que está no nosso arquivo. E eu tenho aqui na minha pasta, lá em C2 eu tenho um arquivo chamado tsp A280.txt. Reparem que quando eu coloco esse caminho, aparece aqui o erro nessa barra. Quando nós vamos utilizar uma barra para referenciar aqui de um caminho de um arquivo, nós temos duas opções. Uma delas é colocar barra no lugar de cada uma das barras, ou antes de abrir aspas, colocar aqui o arroba. Isso daqui é em função que utilizar o barra tem algum significado especial dentro da linguagem que ao longo das aulas nós veremos com mais detalhes. Então, esse método daqui, readAllLines, é um método que lerá tudo o que estiver nesse arquivo. E esse arquivo teste tsp A280 é o arquivo que eu tenho aqui para mostrar para vocês. O que nós temos nesse arquivo? Lá no início dele, aparece uma primeira linha com um name A280. Depois uma linha aqui, comment, que é um comentário. Aqui o type para dizer qual que é o tipo desse problema. Aqui aparecendo um campo de qual que é a dimensão, qual que é a maneira dos pesos nas arestas e qual que é o padrão dos nós que aparecem. Então isso daqui é porque nós estamos num problema. Esse arquivo é um exemplo de dados para o problema do caixeiro viajante. Então, o caixeiro viajante, lá em inglês, é denotado por TSP. E daí nós vamos ter aqui, dizendo que o nome desse problema, dessa instância do problema, é A280,
o comentário aqui, que é o Drilling Problem do Ludwig, a dimensão que nós temos 280 pontos, que é para utilizar distância euclidiana no plano, e aqui que os nossos pontos são, nós temos aqui qual que é o número do nó, qual que é a coordenada x e qual que é a coordenada y. Tem lá, esse arquivo está disponível no TSP-lib, e lá no TSP-lib tem todas essas instruções que eu falei aqui para vocês. Então, como aparece aqui dimensão 280, nós vamos ter aqui 280 pontos, com as coordenadas de cada um deles. E lá no fim tem o E ou F. Quando nós pegamos esse método daqui, read_all_lines, aparece aqui qual que é o retorno desse método. Esse método ele tem como retorno um vetor de string. E nós sabemos que é um vetor de string porque aparece aqui o string e abre e fecha colchetes para dizer que é um vetor. Então, nós vamos precisar, para receber a saída desse método, ter aqui a declaração de um vetor de string, que eu vou dar aqui o nome de leitura. Tá? Vou chamar isso daqui de leitura. Então, aqui o que nós estamos fazendo ao mesmo tempo? Nós estamos declarando um vetor de string chamado leitura e dizendo que esse vetor de string leitura vai receber a leitura de todas as linhas desse arquivo que está lá no caminho c:/teste/tsp _a280.txt. Então, se nós pegarmos agora e colocarmos aqui um breakpoint nessa linha 24, vamos verificar como que está essa variável leitura depois que é executado esse comando file.read_all_lines. Então, está ali compilando o nosso programa e logo aparecerá ali o formulário para nós podermos clicar no botão ler, e esse botão ler acionará esse código todo que está aqui. Ele é lá o evento clique do botão ler. Clicando aqui em ler, se nós passamos o mouse aqui em cima de leitura, agora ó, leitura, aparece que é um string de 287 posições. Essas posições começam lá no 0, e como são 287 posições, isso aqui vai do 0 até o 286. Então nós temos aqui, na posição 0, o name, A280, depois na posição 1, o comment, Drilling Problem Ludwig, e assim por diante. E aqui, a partir da posição 6, nós temos aqueles dados referentes a cada um dos nós. Qual que é o número do nó, qual que é a coordenada x dele e qual que é a coordenada y dele. Isso daqui vai até lá nós chegarmos ao nosso final do arquivo, e na última posição desse nosso vetor leitura estará o E ou F, para caracterizar que isso aqui terminou a nossa leitura. Né? Então, esse que terminou a leitura não é por causa do método read_all_lines, mas porque lá no arquivo tsp_a280.txt ele terminava com E ou F. Então, temos aqui a nossa leitura do arquivo realizada. E uma vez que nós temos a nossa leitura do arquivo realizada, nós podemos trabalhar um pouco melhor como que nós armazenaremos esses dados. Porque na maneira como está agora, por exemplo, que é o mais importante aqui desse nosso arquivo, que são os nós e as suas coordenadas, estão todos como um texto. Então aqui, na verdade, o que nós temos é o texto, espaço 4, espaço 256, espaço 141. E é muito mais conveniente nós dizermos que o número do nó é 4, que a coordenada do nó, coordenada x do nó é 256 e a coordenada y é 141. Então, isso daqui que nós vamos trabalhar na próxima aula, pensando um pouquinho mais na estrutura de dados. Mas o que nós já vimos aqui, um comando inicial, é de como conseguir capturar os dados de um arquivo e trazer aqui para dentro da linguagem do C#. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.